O Panorama CBN de hoje começa assim. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. O tempo não para e Cazuza sempre à nossa frente, porque o futuro pode repetir o passado com uma economia instável. Paulo Guedes disse que barulho político dos últimos dias pode desacelerar o crescimento econômico. O presidente Jair Bolsonaro negou que tenha recuado em carta, mas disse que não dá para ir para o tudo ou nada. E Fachin autoriza Gedel a ir para o regime semiaberto. Panorama CBN. Olá para você que acompanha o Panorama CBN. Sextou. Você voltou, vem em mim. Sexta-feira, sua linda. Até que enfim, a semana terminou. A semana terminou, mas ainda tem a segunda edição do Panorama CBN de hoje, sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Vem comigo, porque eu sou Natália Furtado e te conto o que foi notícia no Brasil e no mundo em menos de meia hora. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a crise institucional alimentada por Jair Bolsonaro pode prejudicar a economia do Brasil. As ameaças ao Supremo Tribunal Federal e a integrantes da corte, em especial ao ministro Alexandre de Moraes, repercutiram no mundo político e econômico. Paulo Guedes disse que, apesar do barulho causado pelo comportamento do presidente da República, o país está na direção correta. As declarações do ministro foram dadas num evento online com investidores estrangeiros. De acordo com ele, o barulho está muito alto neste momento devido às manifestações de 7 de setembro. Paulo Guedes acrescentou, porém, que houve apenas uma celebração pacífica da democracia, pois não foram registrados atos de violência. Na avaliação de Guedes, o presidente Jair Bolsonaro nunca transgrediu as regras democráticas com suas declarações, embora ele tenha dito que não cumpriria mais decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Paulo Guedes reconheceu que o presidente pode ter se excedido em palavras, mas não em ações, e destacou a solidez da democracia brasileira ao afirmar que os excessos de um ator vêm sendo contidos por outras instituições. E após divulgar uma carta numa tentativa de arrefecer a crise entre os poderes e causar indignação de alguns apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro negou que esteja recuando, mas disse que não dá para ir para o tudo ou nada. Bolsonaro tem sido criticado por aliados por baixar o tom. Nesta sexta-feira, ao se explicar aos apoiadores, disse que alguns querem que ele degole todo mundo, que quem está reclamando nem leu a carta e quer imediatismo. Ele citou os efeitos positivos que, segundo ele, o texto gerou. A Bolsa de Valores subiu e o dólar caiu. Bolsonaro disse que isso provoca impactos diretos na ponta da linha, como no preço do combustível, por exemplo. Na carta, Bolsonaro disse que nunca teve a intenção de agredir outro poder e que a harmonia é uma determinação constitucional que todos devem respeitar. Ele disse que vai acertando as coisas, mas que não se resolve tudo de uma hora para outra. Cada um fala o que quiser. O cara não lê a nota e reclama. Leia a nota, bem curtinha. São 10 pequenos itens, entenda? A gente vai acertando. O retrato está no mundo todo e aqui também em Brasília. Todo mundo viu o que está acontecendo. Uns querem imediatismo. Você namorar e casar uma semana, vai dar errado o casamento. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a carta divulgada por Bolsonaro deve ser uma oportunidade de recomeço de conversas para estabilizar a política. Nas redes sociais, Lira disse que os poderes existem para servir ao país e que todos têm a obrigação de trabalhar em sintonia para resolver os problemas do Brasil. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro disse que os atos de 7 de setembro não foram em vão e que todo mundo vê o que acontece no Brasil. A OAB criticou o uso da data pelo presidente da República. O presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, pediu informações a Jair Bolsonaro e a outras autoridades sobre os gastos públicos durante os atos.
Nós assistimos, de certa forma, perplexos ao presidente da República tratar numa data que é de todos nós como uma data pessoal para os seus interesses políticos. Mais grave ainda, houve forte dispêndio de verba pública para a realização do 7 de setembro e para a sua divulgação nos meses que antecederam. A OAB está notificando uma série de autoridades para que deem publicidade aos valores que foram dispendidos nesse esforço de transformar uma data que é de todos numa data pessoal. A OAB quer saber quantos atos presenciais e virtuais relacionados ao 7 de setembro ocorreram em todo o Brasil, quantos receberam dinheiro público, quanto foi o gasto e de onde saiu o dinheiro. E depois de 5 dias fechada, a esplanada dos ministérios foi liberada nesta sexta-feira e parte dos manifestantes pró-Bolsonaro deixou a região. O grupo furou um bloqueio feito pela Polícia Militar na segunda-feira e se recusava a deixar o local. A saída ocorreu de forma pacífica, depois de praticamente 2 dias de negociação. Caminhoneiros queriam, inclusive, a garantia de que não seriam incomodados pela PM até o dia 20 de setembro, mas o pedido foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Policiais militares que comandaram a operação afirmaram à CBN que a ordem de cima era não usar a força e que a situação foi desgastante, porque os apoiadores não tinham uma liderança específica. Diferentemente do que ocorre em outros acampamentos, as barracas foram espalhadas pelo gramado central da esplanada, perto do Teatro Nacional e até entre os ministérios. A servidora Maracota trabalha há 19 anos no Ministério da Agricultura e conta que nunca tinha visto as pessoas ocuparem os anexos. Ela diz que o clima era de muita apreensão, especialmente depois que alguns apoiadores tentaram invadir o Ministério da Saúde. O clima é de insegurança, porque a área da esplanada era para ser área de segurança nacional. No entanto, a gente vê que tem um total descontrole, né? E a qualquer momento o prédio pode ser invadido, como já foi outras vezes em outros anos, em outras manifestações. Dia de semana, dia laboral, nunca vi, inclusive, ocupando a área de estacionamento do anexo, né? Então, nunca vi nessa proporção, acampamento, nunca vi aqui no anexo, nunca vi. E, assim, a gente está ficando... Quem quer trabalhar não consegue, né? Então, a gente se sente inseguro e vê que está descontrolado. Como os ônibus e os carros não conseguiam entrar no local, quem trabalha na esplanada precisou caminhar até 2 quilômetros. O servidor público Leonardo Silva conta que pega 3 ônibus para chegar ao Ministério da Agricultura e que precisou acordar mais cedo durante o bloqueio. É uma volta maior e dependendo do horário que você chegar, você pode chegar até atrasado no serviço. Você tem que sair mais cedo de casa para chegar no horário aqui no serviço. Em casa eu saio umas 6h30, 6h40. Estou saindo em 6h15, 6h10. Uns 30 a 20 minutos de prejuízo. A PM afirmou que alguns manifestantes pretendem deixar Brasília e que outros vão ficar acampados perto do Teatro Nacional. Com mais protestos previstos para o fim de semana, a segurança na Praça dos Três Poderes foi reforçada e o acesso continua restrito. E o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta sexta-feira o ex-ministro Gedel Vieira Lima a cumprir sua pena de prisão no regime semiaberto. Com isso, ele poderá deixar a prisão para trabalhar. Gedel cumpre atualmente a pena em prisão domiciliar. Essa decisão ocorre após a segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubar a condenação do ex-ministro Gedel Vieira Lima e do irmão, o ex-deputado Lúcio Vieira Lima, pelo crime de associação criminosa no caso das malas com milhões de reais encontradas em um apartamento de Salvador em 2017. A condenação por lavagem de dinheiro, no entanto, foi mantida. Vacina Sim. Vamos falar sobre vacinação, mas a notícia não é boa, viu? Com estoques da vacina da AstraZeneca praticamente esgotados e os da Pfizer em baixa, o governador de São Paulo, João Dória, voltou a afirmar nesta sexta-feira que o Ministério da Saúde deve 1 milhão de doses ao estado de São Paulo e acusou a pasta de politizar a entrega de vacinas.
Mas como governador eu quero lamentar essa posição do Ministério da Saúde, que insiste em politizar e em fazer negativas a São Paulo por uma razão meramente política. Há um Ministério da Saúde que tenha juízo e responsabilidade, não apenas com São Paulo, mas com os outros estados brasileiros. E quero prevenir mais uma vez ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que começou bem a sua gestão respeitando a medicina e hoje já está infectado pelo vírus, o vírus de Bolsonaro, e pensando em política e não em saúde. E eu lamento muito. O meu papel como governador é lutar pela saúde dos brasileiros que vivem aqui em São Paulo. O Ministério da Saúde, no entanto, afirma que não deve imunizantes a São Paulo e que dados no Localiza SUS apontam que o estado usou imunizantes destinados à segunda dose para aplicar a primeira. O prefeito da capital, Ricardo Nunes, disse que o município não usou segundas doses para aplicar as primeiras. Segundo ele, o déficit de doses da AstraZeneca vai chegar a 340 mil doses na semana que vem. De forma alguma foram iniciadas não respeitando o Programa Nacional de Imunização. Então, dessa forma, nós estamos aguardando esse quantitativo para a possibilidade de imunizar essas pessoas com segunda dose. Segundo os dados do site De Olho na Fila da Prefeitura de São Paulo, a AstraZeneca estava em falta em 99% dos postos e da Pfizer em quase 90% nesta sexta-feira. A população teve dificuldades para tomar a primeira e segunda doses. Na UBS Veracruz, em Perdizes, na Zona Oeste, a Creuza Maria contou que não conseguiu a segunda dose da AstraZeneca. Só a filha, que foi tomar a segunda dose da Coronavac, conseguiu completar a imunização. Então, estava marcada para o dia 8, mas como eu não estava aqui, aí eu resolvi vir hoje. E não tem, está em falta. Falou que não tinha, que estava em falta. A moça falou que não sabia quando ia chegar, só ela que vai tomar. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o Ministério da Saúde sinalizou que pode entregar um novo lote da AstraZeneca entre segunda e terça-feira. Em São Paulo, ainda não se usa a intercambiabilidade de vacinas. Se alguém tomou a primeira da AstraZeneca, não toma a segunda da Pfizer e vice-versa. Mas, como o Ministério da Saúde já autorizou essa prática, agora isso vai ser regulamentado também pelo Programa Estadual de Imunizações e em breve deve ser adotado. Então, até por isso, as autoridades pediram ao Ministério da Saúde que, caso não envie doses da AstraZeneca, envie da Pfizer para suprir a demanda de segunda dose. O Rio de Janeiro também sofre com a falta de vacinas da Fiocruz. Os funcionários das unidades que estão sem o imunizante estão oferecendo a Pfizer para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca. Dessa forma, a segunda dose não fica atrasada. A mistura de imunizantes foi aprovada pela Secretaria de Saúde do Estado e confirmada pela Secretaria da Capital no mês passado, como lembrou o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans. Essa intercambiabilidade, a vacina heteróloga entre Pfizer e AstraZeneca, é feita por diversos países no mundo. Mais de 10 países utilizam essa intercambiabilidade com a primeira dose de AstraZeneca e a segunda dose de Pfizer. É uma intercambiabilidade segura e que se mostra tão eficaz ou até mais eficaz do que a vacinação homóloga com 2 doses de AstraZeneca. A previsão do município é que a vacina da AstraZeneca acabe até a semana que vem, também para a primeira dose. Mas, segundo o secretário, os imunizantes da Pfizer em estoque e as próximas entregas devem garantir as 2 aplicações, incluindo de quem iniciou o esquema vacinal com a AstraZeneca. A falta da vacina, fabricada pela Fiocruz, já era esperada desde que Biomanguinhos retardou o cronograma de entregas para todo o Brasil por falta do ingrediente farmacêutico ativo importado da China. Na semana passada, a fundação avisou que ficaria 2 semanas sem entregar vacinas. A produção nacional do IFA estava prevista para começar em julho, mas a Fiocruz adiou para outubro. Hoje, o Rio de Janeiro vacinou meninos de 15 anos e só tem doses para este sábado. A campanha só vai vacinar na segunda-feira, se chegar uma nova remessa de vacinas. E falando ainda sobre o Rio de Janeiro, a Prefeitura prorrogou as medidas restritivas para conter a Covid-19 na cidade, mas decidiu afrouxar o distanciamento social em alguns estabelecimentos.
O funcionamento de boates e pistas de dança continua proibido, mas nas academias, piscinas e centros de treinamento, as pessoas podem agora ficar a uma distância de 1 metro em vez de 4 metros. Em lojas, cinemas, pontos turísticos, parques e museus, o distanciamento passa de 1,5 metro para 1 metro também. Além disso, a lotação máxima desses locais aumentou de 40% para 60%, com exceção do comércio. Em quase todos eles, a partir de quarta-feira, apenas quem estiver com a vacinação em dia poderá entrar. O decreto da Prefeitura ainda cita a possibilidade de realização de eventos teste, mediante solicitação formal. Mas, para isso, o público precisa ter testado negativo nas 48 horas anteriores ao evento, apresentar comprovante de vacinação e ficar apenas em locais abertos. Essas regras são semelhantes às do protocolo sugerido pelo Flamengo para a volta da torcida ao Maracanã. Durante a divulgação semanal do boletim epidemiológico da cidade, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, garantiu que os erros cometidos durante a Copa América não vão se repetir. Áreas livres de Covid com testagem aconteceram no mundo inteiro ao longo dessa pandemia. Os resultados foram muito positivos em muitos locais. Na Conmebol houve um erro. A Conmebol ela descumpriu o protocolo. Tinha recomendado que só se aceitasse testes de laboratórios credenciados pela Conmebol. Não foi assim que ela fez e permitiu falsificação. No caso do Flamengo, para que isso não aconteça, ele credenciou uma rede de laboratórios. Se tiver algum tipo de pessoas mais próximas umas das outras, sem distanciamento, teoricamente aquelas pessoas estão todas testadas, que é um momento importante de uma retomada com segurança. É diferente, bem diferente de aglomerações sem regras que tem acontecido por aí. O secretário disse ainda que a capital atingiu a marca de 8 milhões de doses aplicadas, com 55% dos cariocas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose ou a dose única. Com base nisso, o município também resolveu baixar o nível de alerta em algumas regiões administrativas de alto para moderado. Falar sobre economia, porque a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão de hoje em queda de 0,93% aos 114.285 pontos. O dólar comercial fechou o dia com alta de 0,76%, cotado a R$ 5,267. O euro terminou negociado a R$ 6,222, com valorização de 0,68%. E o ex-jogador de futebol Edson Arantes Nascimento, Rei Pelé, de 80 anos, segue internado na UTI do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, e se recupera de maneira satisfatória, após retirada de tumor no cólon direito no último sábado. O boletim médico diz que ele se encontra consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade. No seu perfil no Instagram, Pelé publicou que a cada dia que passa ele se sente um pouco melhor. Disse também que está ansioso para voltar a jogar e que, enquanto está no hospital, aproveita para conversar com a família e também descansar. No noticiário internacional, 2 jornalistas afegãos foram espancados pelo Talibã após serem detidos quando cobriam um protesto pacífico de mulheres na capital Cabul, que foi violentamente reprimido. A ONU afirmou nesta sexta-feira que ao menos 4 pessoas foram mortas no ato e denunciou que a resposta do grupo extremista a manifestações tem sido cada vez mais violenta, com o uso de munição real, cacetetes e chicotes no Afeganistão. Zaki Daryab, fundador e editor-chefe do jornal Etilais Ross, onde os 2 trabalham, compartilhou nas redes sociais as imagens das lesões. Um deles ficou ferido com marcas largas e vermelhas na parte inferior das costas e das pernas, e o outro com marcas semelhantes no ombro e no braço. Eles também ficaram com hematomas e cortes nos rostos e foram levados ao hospital. O Talibã tem prometido que vai permitir a atuação da mídia e respeitar os direitos humanos, embora afegãos e a comunidade internacional duvidem da promessa. Questionado sobre as agressões,
Um porta-voz do Talibã, que não quis ser identificado, afirmou que qualquer ataque a jornalistas será investigado. Ainda no noticiário internacional, o Líbano tem um novo governo a partir desta sexta-feira, após 13 meses de negociações políticas que agravaram uma das piores crises econômicas da história do país. O presidente, Michel Aoun, e o primeiro-ministro nomeado, Najib Mikati, assinaram o decreto para a formação do novo governo na presença do presidente do parlamento, Nabi Berri. A primeira reunião do governo, de 24 ministros, está prevista para segunda-feira. O país está sem um novo governo desde a renúncia do gabinete de Hassan Diab, poucos dias após a explosão no porto de Beirute, em 4 de agosto de 2020, que provocou mais de 200 mortes e devastou bairros inteiros da capital. Desde então, a crise econômica sem precedentes no país se tornou ainda mais grave. O Banco Mundial a considera uma das piores do mundo desde 1850. E a segunda edição do Panorama CBN vai ficando por aqui. Você voltou, vem em mim, sexta-feira sua linda, até que enfim a semana terminou. Até que enfim a semana terminou, vamos sextar com responsabilidade sempre. A apresentação e o roteiro dessa edição foram feitos por mim, Natália Furtado. Os trabalhos técnicos são do nosso DJ, Ramon Lemes. Na segunda-feira eu tô de volta. Lembra que você pode me seguir no Instagram, pode mandar mensagens, pode mandar críticas. É só me adicionar no @NathFurtado, Nath com 2 T's. Ou mandar mensagem no e-mail natalia.furtado@cbn.com.br. O Natália é sem H. Um beijo pra você, um ótimo fim de semana. Até segunda. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.